Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque os filhos do átomo estão voltando com força total. Pera, você não sabe quem são eles? Eu estou falando dos X-Men, o grupo de heróis mais incríveis e bem construídos dos quadrinhos. Bom, pelo menos eu acho, né? E para minha alegria e de zilhares de fãs pelo mundo, a Marvel lançará em breve uma nova temporada dando continuidade à trama encerrada ainda nos anos 90. Vai ser um retorno glorioso para os antigos fãs e uma grande oportunidade para os que estão chegando agora conhecerem os mutantes e suas histórias cheias de ação, dilemas emocionais e críticas sociais. É, porque com eles a conversa é de gente grande, viu? E como eu estou com a expectativa lá em cima, para hoje é o que tem. Quando eu era adolescente, acompanhava direto as histórias dos pupilos do professor Xavier. É uma forma gentil de chamar os mutantes esquisitos, como eu. Pra você ter uma ideia, eu tinha até a assinatura das revistas. Eu era esquisitona mesmo. Enquanto as minhas amigas assinavam a revista Capricho, eu assinava a revista Bis de música e quadrinhos, muitos quadrinhos. Pois é, essa sou eu. Você é um deles, não é? Eu simplesmente amava a animação dos X-Men que passava na televisão nos anos 90. Eu até gravava os episódios para não perder nenhum. Eu sou esperta demais. Até porque naquela época era difícil acompanhar qualquer série de TV, né? As temporadas acabavam do nada e uma nova demorava um século para chegar. Um inferno. Nada que a jovem ex-mulher suprema não resolva rapidinho. Eu só consegui assistir todos os episódios em sequência há pouco tempo pela Disney Plus, que tem todas as temporadas. E só isso já seria maravilhoso, sério. Mas tudo ficou ainda melhor quando a Marvel anunciou o lançamento de uma nova temporada que dará sequência aos acontecimentos dos últimos episódios. A estreia está prevista para o próximo dia 20 de março. Mas ali, gente. E como eu sou muito fã, como vocês podem ver, já estou ansiosa com o hype lá em cima. Mas com certeza tem muita gente que ainda não conhece as origens dos mutantes do universo Marvel e que talvez não saiba o quanto os temas abordados na série são atuais e relevantes. Me ajude. Claro, amigo. Então, não se desespere, meu querido Padawan, porque eu vou falar sobre tudo isso neste vídeo. Atenção, pessoal. Vai ser agora. Mas antes, já deixa aquele seu like evoluído neste vídeo e compartilhe com aqueles seus amigos que também amam cultura pop e suas referências. Só não se esquece de se inscrever no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem a esta conversa. Criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, os X-Men surgiram como uma metáfora para os direitos civis e a luta pela igualdade. I love the X-Men, and I love the way Kirby did them. Na história, mutantes são seres humanos com poderes extraordinários, mas que enfrentam preconceito e discriminação simplesmente por serem diferentes. Os X-Men exploram temas como preconceito, racismo, segregação, intolerância, propósito de vida e até a busca por um lugar no mundo. Nos X-Men, eu acho que a minha intenção foi mostrar que o mundo nunca tolera totalmente pessoas que são diferentes. Através de suas histórias, é possível refletir sobre a nossa própria sociedade e a importância da aceitação do diferente. Então, aqui ninguém poderia ter sido mais diferente do que esses 5 ou 6 mutantes que eu criei. Segundo o próprio Stan Lee, a inspiração para este grupo de heróis veio de uma experiência de intolerância vivida por ele mesmo. Devido às leis daquela época, Lee e sua esposa foram impedidos de adotar uma criança porque eram um casal de religiões diferentes. Olha só que absurdo. Eu não pude adotar um bebê judeu, pois não sou judia. Eu não podia adotar de uma família católica porque sou episcopal. Só a investigavam, falavam com ela e ela voltava para casa aos prantos. Então a mensagem dos X-Men é de aceitação dos outros e de si mesmo, de tolerância e coexistência pacífica. O timing para o lançamento de histórias abordando esses temas não poderia ser mais apropriado, já que no início da década de 1960 estava surgindo um intenso debate sobre direitos civis em geral. Foi um tema sutil que estava por baixo. Os movimentos de
contra a cultura pelo fim da opressão às minorias estavam ganhando força. E foi nesta época que questões relevantes como racismo, homofobia, machismo e elitismo, entre tantas outras, começaram a ter visibilidade. Parece que algumas pessoas precisam se sentir superiores às outras e não se gostarem. A gente sabe que até hoje ainda há muito a ser feito, mas era um pequeno passo no todo e algo muito grande e muito importante naquele momento. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. E todas essas questões acabaram absorvidas por toda a produção cultural daquele tempo, inclusive pelas histórias em quadrinhos, que ganharam arcos mais profundos e adultos. Eu diria que esse é o meu principal objetivo, elevar os quadrinhos ao ponto deles serem um meio de comunicação respeitado e que não sejam pensados somente como algo para crianças. O cenário político daquela época também deu o tom das histórias dos X-Men, refletindo sobre as paranoias da Guerra Fria, o medo de um conflito atômico e a perseguição aos apoiadores de ideias progressistas. E, na verdade, nós mostramos que as pessoas os temiam e depois, pouco a pouco, começaram a odiá-los porque eles eram diferentes. Daí veio a explicação para o surgimento dos mutantes nos quadrinhos. Assim, na ficção, o contato da humanidade com a radiação emitida por energia nuclear fez com que o chamado Gene X, que estava dormente, começasse a se manifestar em alguns adultos, mas principalmente nas gerações mais novas. It's very difficult to figure out how a superhero becomes a superhero. So we thought, let's get a group of super characters who had obtained their powers through mutancy. They were born that way. Os mutantes são definidos como uma evolução da raça humana, já que ao desenvolverem o Gene X, assumem poderes que podem variar bastante. E tem alguns até que são bem bizarros, viu? Telepatia, telecinese, superforça, capacidade de voar, manipulação do clima, geração de energia e regeneração rápida são apenas alguns deles. E o que eu mais gosto em X-Men, nenhum personagem é exclusivamente bom ou mal, todos têm luzes e sombras. Os heróis são imperfeitos, têm dores e dúvidas. Each character that we created, we tried to say, well, what is his personality? What are his virtues? What are his failings? What are his hang-ups? How would he react to a certain situation that's different than the way he would react? Muitos têm até passados obscuros, cheios de culpa e arrependimento. In the past, heroes never did anything wrong. They never seemed to have any problems except catching the criminal. When we created our Marvel Comics heroes, we gave them money troubles. They occasionally had problems with females. They had trouble paying their rent. We try to make them as human and realistic as possible. E eu acho isso genial. É possível se identificar, se colocar no lugar, se sentir representado. Você olha e já pensa, quem nunca, né? Even heroes, even superheroes, they have to be believable. And in order to be believable, a person has to have problems. Então todos eles têm uma fraqueza. Tempestade, por exemplo, tem claustrofobia. Gambit já foi um ladrão nas ruas de Paris. Vampira se ressente por não poder tocar ninguém sem sugar sua energia. Você sabe o que acontece quando eu toco em alguém? Você quer acabar no hospital, é? Talvez valha a pena, não? Droga! Wolverine não consegue confiar em ninguém. Noturno se sente rejeitado, já que foi abandonado pelos próprios pais. E esses são só alguns exemplos que eu mais gosto. Não existe paz para mim, nem aqui! E vou te falar, viu? Até mesmo com os vilões é possível criar alguma conexão, porque a gente consegue entender suas razões, ainda que discordando de suas ações. Então, o que vale no final é a escolha que fazemos, de que lado escolhemos ficar. Só porque alguém tropeça e perde o caminho, não quer dizer que se perdeu para sempre. E tem outro detalhe importante que humaniza ainda mais os mutantes da Marvel. Mesmo entre eles, há preconceitos e segregação. É pra você ver, não tá fácil pra ninguém não, viu?
Nos subterrâneos vivem os Morlocks, que são aqueles mutantes com aparência muito incomum, que geram medo e até nojo nos humanos. O mundo não é um lugar amável para mutantes com nossa aparência. Eles são poderosos, mas por segurança e em um misto de vergonha e revolta, eles vivem nas sombras, totalmente marginalizados e invisibilizados. Essa gente aprendeu a não confiar em ninguém. Eu creio que eles viram o lado escuro da natureza humana muitas vezes. Agora só confiam em si mesmos. Isso sem contar que há os diferentes pontos de vista sociopolítico entre os mutantes. O professor Charles Xavier lidera o grupo que defende a convivência pacífica com os humanos. Já Eric Magnus, o Magneto, está à frente daqueles que acreditam na supremacia dos mutantes. Vocês viveram nas sombras, com vergonha e com medo por tempo demais. Juntem-se a mim. Lutemos juntos em uma irmandade de nossa espécie. Tanto que o professor recruta jovens mutantes em todo o mundo para ingressar em sua escola, a fim de que aprendam a controlar e desenvolver seus poderes, utilizando-os para proteger e ajudar a humanidade. Eu tenho uma escola feita só para jovens iguais a você, especiais. Especiais é só uma palavra legal para... Estranhos ou loucos? Às vezes é mesmo. Magneto, por outro lado, reúne na sua Irmandade dos Mutantes aqueles que acreditam que somente pelo uso da força vão garantir sua sobrevivência, já que muitos humanos os temem e lutam pela sua destruição. Isso é fato. Há uma perseguição contra os mutantes. Conforme a histeria anti-mutantes cresce, a polícia de Bayville tenta dispersar multidões. Eu tô começando a achar que a minha vizinha pode ser mutante. O que o governo está fazendo para controlá-los? É o que eu quero saber. Os mutantes têm algum plano, tenho certeza. Magneto tem uma razão profunda e compreensível para pensar desta forma. Afinal, ele é um sobrevivente da perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Sua família foi completamente destruída e ele torturado ainda criança por aqueles que desejavam entender de onde vinha o seu poder magnético. E isso alimentou sua revolta e desejo de vingança contra a humanidade. Por isso ele não é um vilão, é um antagonista e dos mais interessantes. Nós dois sabemos que a espécie humana não vai apenas aprender conosco, mas vai nos temer. E o que os homens temem, eles maltratam. Charles e Magneto eram amigos muito próximos no passado, mas acabaram se afastando exatamente por essas diferenças ideológicas. Mesmo assim, nutrem um profundo respeito e admiração um pelo outro. Os embates entre eles são sempre icônicos e não raramente representados por longas e instigantes partidas de xadrez. Os fãs até acreditam que essa delicada e interessante relação entre os dois seja uma representação das diferenças de pensamento entre Martin Luther King e Malcolm X, dois importantes líderes na defesa dos direitos do povo preto. Charles Xavier e Martin Luther King compartilham uma abordagem pacifista e não violenta na luta por seus direitos. Ambos acreditam na integração e cooperação, buscando mudanças dentro de um sistema que já existe. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Já Magneto e Malcolm X são mais radicais em suas abordagens. Eles defendem a autodefesa e até mesmo o confronto, se necessário, para alcançar a libertação e a igualdade. To bring about the complete independence of people of African descent and bring about the freedom of these people by any means necessary. Uma analogia interessante que gera muitas discussões, sem dúvida. Meus irmãos e irmãs mutantes por aí, chega de se esconderem. Chega de sofrimento. X-Men é uma das equipes de heróis mais populares da Marvel Comics. Em pouco mais de 60 anos, os mutantes já apareceram em inúmeras séries derivadas, minisséries, crossovers e eventos de grande escala da editora. Não queremos gente da sua laia aqui. Eu vou pra onde eu quiser. Uma obra reconhecida e largamente premiada, mas que demorou para chegar no cinema, viu? E para falar a verdade, em adaptações que acabaram decepcionando boa parte dos fãs. Eu mesmo não gosto muito. Para mim, eles ficaram devendo. Mas às vezes
No entanto, gosto demais da caracterização de vários personagens, especialmente do Wolverine de Hugh Jackman, do Professor X de Patrick Stewart, do Magneto de Ian McKellen. Dizer o quê, né? 3 ícones do cinema. Eu estou sabendo. O primeiro filme da franquia foi X-Men, com direção de Bryan Singer, lançado em 2000. Em 2003 foi lançado o segundo filme, também dirigido por ele. A trilogia foi concluída em 2006, com X-Men O Confronto Final, de Brett Ratner. Jim! Sei que ainda está aí! Em 2009, estreou Wolverine, dirigido por Gavin Hood, contando como John Logan se tornou Wolverine. E desse eu gosto. A recíproca é verdadeira. Coloque essas luvas, lute um pouco com ele. Que é isso? Olha pra ele. O estômago dele até parece uma bunda. Em 2011, estreou X-Men Primeira Classe, dirigido por Matthew Vaughn. Neste filme, é mostrada a formação dos X-Men nos anos 60 e o início da relação entre Charles Xavier e Magneto. Por que está do lado deles? Por que lutar por uma raça condenada que vai nos caçar assim que perceberem que o reinado deles está chegando ao fim? Em 2013 veio Wolverine Imortal, de James Mangold. Nesse filme vemos Wolverine em uma jornada ao Japão. E desse eu também gosto. Tá bom, sou o Team Wolverine mesmo. Tudo bem. Tem ideia do que posso fazer com você? Sério? Vai querer falar grosso comigo só de cuequinha? Que tipo de monstro é você? O Wolverine. Em 2014, o diretor Bryan Singer voltou à franquia em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O mais interessante aqui é a mistura do elenco da trilogia original com a de X-Men Primeira Classe, e isso foi bacana. Em 2016, Singer dirigiu Sem Graça X-Men Apocalipse. Eu pelo menos não gosto. Em 2017 foi lançado Logan, dirigido novamente por James Mangold. E o filme foi uma despedida para Hugh Jackman do papel de Wolverine. Pelo menos seria, né? Porque a gente sabe que ele vai voltar aí em breve no cinema. Eu sei. A trama destoa totalmente dos outros filmes, com uma narrativa mais pesada e um futuro distópico. Temos que sair daqui, não é mais seguro. E você não pode dar defeito lá fora, ouviu? Tá bem. E esse aqui é bom demais. E tá, olha eu de novo aqui defendendo as tramas do Wolverine, né? Fazer o quê? Ele é amigo meu. Um amigo bocudo. É o que eu sempre escuto. Mas não é só do Wolverine que eu gosto não, viu? Eu adoro a Vampira e o Gambit. Pena que ela foi tão mal aproveitada nos filmes e ele nem apareceu praticamente, né? Poxa, que pena. Espero que na animação eles voltem com tudo. Tem alguma coisa pra me dizer, meu amor? Vá até a sala de recuperação em 5 minutos que eu vou te mostrar. E foi em 2019 que as adaptações de X-Men para o cinema desandaram de vez com o lançamento de Fênix Negra, sob a direção de Simon Kinberg. Fênix? Legal, né? Sabe, pássaro que volta das cinzas. A saga da personagem é uma das mais icônicas dos quadrinhos e poderia ter rendido um filme épico, sério, é boa demais. No entanto, foi uma grande decepção, um fracasso de bilheteria. E pra mim, totalmente esquecível. Eu sinto muito, senhores, mas eu preciso ir embora. Muito obrigado, sim? Para 2024, os fãs aguardam ansiosamente pelo lançamento do terceiro filme de Deadpool, já que nele Hugh Jackman estará sim de volta ao papel de Wolverine, muito provavelmente para finalmente introduzir os mutantes no universo cinematográfico Marvel. Seu universinho cinematográfico vai mudar para sempre. Eu só espero que não decepcione, porque eu estou na maior expectativa. A adolescente dentro de mim tá super feliz com essas notícias. Os X-Men ainda não apareceram oficialmente no UCM, à exceção de uma pequena aparição do Professor X em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura de 2022. O Professor Charles Xavier.
e isso devido a questões de direitos autorais. Na década de 1990, antes da Marvel Studios ser fundada, a Marvel Comics, em dificuldades financeiras, vendeu os direitos cinematográficos de várias de suas propriedades para outros estúdios de cinema. A Fox então comprou os direitos dos X-Men, o que lhes permitiu produzir uma série de filmes com esses personagens pela 20th Century Fox. No entanto, em 2017, a Disney comprou a 20th Century Fox, levando junto os direitos dos mutantes. E como a Marvel já havia se unido à Disney em 2009, os X-Men finalmente voltaram para casa. Eu estava com tanta saudade de você. Esse era um dos maiores desejos de Stan Lee, e ele pôde ver isso acontecer antes de nos deixar, em 2018, aos 96 anos. Excelsior, grande mestre! Excelsior! Outra grande expectativa para os fãs de X-Men é o lançamento da série animada X-Men 97, que trará novos episódios para a série encerrada há 27 anos. E eu não vejo a hora. Dá só uma olhada nesse trailer. Fala se não tá demais. A série original, produzida pela Saban Entertainment, foi lançada em 1992, teve 5 temporadas, totalizando 76 episódios. O último deles foi exibido em 1997, então daí o nome da série nova, porque é exatamente deste ponto da história que a nova série vai começar. E por favor, que não estraguem o enredo. De vez em quando a gente acaba dando mole. Eu não. E para quem ainda não viu ou quer relembrar, as 5 temporadas clássicas estão todas disponíveis na Disney Plus. A próxima vez que tentar salvar sua vida, tenha o bom senso de me deixar fazê-lo. Eu já estou até ouvindo a icônica música da abertura na minha cabeça. E para hoje é o que tem. X-Men. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você também gosta das histórias dos mutantes da Marvel e qual a sua expectativa para a nova série animada e também para o retorno de Wolverine em Deadpool. Eu sei que todo mundo já tá meio cansado de tanto herói no cinema. Não aposte nisso, Ruiva. Mas acho que dá para dar mais essa chancezinha aí, né? Conta aí o que você acha. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!